Romanos 8, 18 ao 30. O tema de hoje é esperança bíblica. Esta é infalível. Esta esperança é infalível. Se tão somente nos dias atuais colocarmos o nosso coração na esperança bíblica, na esperança na qual as Escrituras registram aqui, nós vamos conseguir passar por diversos momentos difíceis que ainda estão por vir. Versículo 18 até o 30, uma leitura compartilhada. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Verso 19. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. (29, 28 ao 30), todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, porquanto aos que de antemão conheceu, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que o Senhor nos abençoe poderosamente com a sua santa palavra nesta noite. Nós aqui, os de casa, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor, dê-me 23 minutos da sua atenção. Vou correr aqui para que eu possa entregar no horário culto, tá bom? Creio que seja de conhecimento de todos que estudam a palavra de Deus e que fazem CETEB, SIAB e que costumeiramente têm ouvido essa carta fantástica que é a carta de Paulo aos Romanos. Pois essa carta é a mais importante que o apóstolo Paulo escreveu, não desmerecendo as demais, por menor que sejam as outras. Carta aos Romanos, alguns estudiosos dizem que é considerado o quinto evangelho, e ela é uma das cartas que Paulo escreveu mais importante. Ela é considerada como uma grande montanha atingindo as alturas mais deslumbradas, irmãos, da verdade revelada por Deus. E o capítulo 8 em especial, este capítulo em especial, é considerado junto a essa cadeia de montanhas o pico mais alto. Por quê, pastor? Porque ela vai se encontrar 4 verdades, na qual nós nos apegamos a ela, porque ela mostra as libertações que Deus realizou em nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele coloca dividido esse momento em que o cristão pode dizer: eu não tenho medo mais da condenação, porque eu estou em Cristo. Eu não tenho medo mais do medo, porque quem pode me separar do amor de Deus? A morte?
Eu não tenho mais medo da morte, porque ninguém pode me separar do grande amor de Deus. Eu também posso ver que Ele me libertou do sentimento e do pensamento de derrota. Crente não é derrotado por mais que em algum momento tenha perdido em alguma situação. Crente nunca será derrotado, porque quem venceu a morte está sobre nós, e Ele é e nos faz mais do que vencedores. Mas também nós fomos libertos da desesperança. Deus em Cristo me libertou e nos libertou da desesperança. E o meu assunto hoje é exatamente isso: libertos da desesperança e do medo do futuro. Estamos findando os dias de 2025. E um dos sentimentos que mais norteiam a mente das pessoas é frustração. Poxa, passou, não conquistei, não fiz, não alcancei tudo o que gostaria de ter alcançado em 2025. Mas deixa eu te falar uma coisa, 2025 já terminou? Já acabou? Já chegamos naquele momento final que o bispo diz assim: Feliz Ano Novo! Pode sair agora, cumprimentar seu irmão. Já terminamos o ano? Então para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Deus pode ainda hoje, se Ele quiser, fazer aquilo que está no coração dele, na sua vida, meu irmão. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, rapidamente, libertos da desesperança e do medo do futuro. Mas quero sempre, como faço, começar com algumas perguntas, para você responder para ti mesmo. Quais são as nossas expectativas ou suas expectativas para o futuro? O que é que está no seu coração? Quais são as propostas, os planos? Quais são os anseios do seu coração para o futuro? O que você acredita que o mundo reserva para nós e nossos filhos? Perguntas que eu quero deixar para a gente pensar. E segundo muitos dizem, e até profetizam, de que a igreja sofrerá daqui para frente uma grande perseguição. A igreja passará por um dos momentos mais tristes, porque ela será perseguida. E a pergunta que eu deixo é: há esperança para o futuro da igreja do Senhor? Eu deixo essa pergunta para que a gente possa seguir nesse pensamento. Nós vivemos em um tempo, irmão, cheio de dúvidas e confusões. Se estamos vivendo esse tempo se chama hoje um tempo de dúvidas e de muitas confusões. Quer descobrir que está vivendo nesse mundo assim? Liga a tua televisão, principalmente hoje à noite, nos telejornais que anunciam o relatório da semana, nacional e internacional e até galáctico. Você liga a televisão para você descobrir que nós estamos vivendo num mundo cheio de confusões, de dúvidas. Quando ligamos a televisão, nos deparamos com notícias de morte. É o que mais hoje a televisão destaca. Todos os dias, centenas de pessoas perdem a vida. Morte, corrupção, impunidade, guerra, violência e etc. A terra, portanto, se tornou um lugar hostil à vida. O mundo a terra se tornou um lugar hostil à vida. E viver e criar filhos tornou-se uma tarefa desafiadora. Quando eu vejo o Pedro Henrique aqui, meu clamor a Deus é que ele seja protegido, mas principalmente na formação intelectual dele. Porque eu sei que os pais vão protegê-lo, vão guardá-lo, vão de alguma forma não blindá-lo, porque a gente não consegue blindar filho, mas que a mente desse menino seja protegida dos ataques que este mundo tem, principalmente para essa nossa geração agora mais jovem. Então criar filhos e viver nesse mundo tornou-se uma tarefa extremamente desafiadora. Eu escrevi que na verdade parece que nós estamos numa grande floresta abandonados, cheia de bestas feras procurando apenas sobreviver, fugindo delas. Parece que nós estamos assim,
vivendo no mundo desse jeito. Mas pelas Escrituras Sagradas, irmãos, nós sabemos que tudo isso tem sua origem em Adão e Eva, tem a sua origem no Éden. Tudo isso que eu acabei de relatar, corrupção, impiedade, males, morte, que parece que nós estamos dentro de uma grande floresta, tentando sobreviver aos ataques das bestas feras que estão ali. E a gente sabe que as Escrituras apontam que o problema tem uma origem. E quando desobedeceram, irmãos, a ordem de Deus, lá no Éden, tornaram a sua natureza pecaminosa, tornaram sua vida uma vida de pecado. Então eles abriram as portas para que o mal e o pecado agissem perversamente no mundo e contra os homens. O pecado trouxe exatamente isso, irmãos, a perversidade no mundo. O pecado se tornou uma marca. E querendo você ou não, essa marca nasceu com você. Se você tiver filhos, ela já está nos seus filhos quando nascerem. Se você pretende ser avô, quando o seu neto nascer, ele já tem a marca do pecado. Irmãos, o pecado se tornou uma marca que foi passada de geração em geração. De geração em geração, esta marca está ali. Portanto, nós nascemos debaixo desse sinal, quer algumas pessoas ou não aceitar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 23 e diante, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, indistintamente. Clem, João, Otávio, Alexandre, Giovanni, Henrique. As Escrituras declaram que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os maiores reis que passaram pela história bíblica, Davi, Salomão, todos os grandes profetas como Isaías, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, irmãos. E eu quero dizer isso, que a nossa constante desobediência, digo a nossa, diga comigo a minha, a nossa constante desobediência não apenas nos afasta de Deus, mas também decompõe a criação de Deus, destrói a criação de Deus. Além de todo o mal causado pelo pecado, o profeta Isaías, no capítulo 59, a partir do versículo Deus, ainda vai dizer algo mais grave ainda. Ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos criam uma barreira diante de Deus e nós. Então, quando nós descumprimos a vontade de Deus, nós nos distanciamos da presença amorosa de Deus sobre a nossa vida. Cria-se uma barreira, cria-se uma parede de distanciamento da presença amorosa de Deus sobre nós, cada um. Dessa forma, irmãos, estou correndo por conta do meu horário, toda a criação está debaixo do pecado. Toda a criação está debaixo do pecado. E a perfeita criação de Deus se tornou um paraíso, mas um paraíso esvaziado. Um paraíso perdido. Mas diga comigo, há esperança para todos nós. Mesmo e diante de todo esse relato rápido que eu dei aqui, das consequências do pecado, da origem das consequências do pecado, há uma esperança para nós, irmãos. Há uma esperança viva para cada um de nós. E nós, como cristãos, habitamos no mundo caído, dominado pela força do pecado. Vivemos em um mundo que geme. Vivemos em um mundo que sofre. E parece não haver expectativa para amanhã. Se você perguntar a alguns pais, ele vai falar: pastor, estou muito preocupado com o amanhã do meu filho. Os mais otimistas dizem: não, os Estados Unidos vai entrar, vai acabar com o problema. Homem não resolve o problema do pecado. Quem resolve o problema do pecado é Jesus. Nenhum homem tem poder de mudar o contexto do pecado que está subjugando um homem e uma nação.
Eu creio que o nosso país está debaixo do jugo do pecado e de um grande juízo. E uma faxina de Deus vai precisar acontecer. E não falo de política, não converso sobre política, não gosto de falar sobre isso. Não me convide para um debate, porque eu não vou, perco o debate, mas ganho amizade. Que eu não gosto de tratar sobre esse assunto. Mas nós habitamos num mundo dominado pela força do pecado. Vivemos em um mundo que sofre, que geme. E parece que não temos mais expectativa para o amanhã. Por quê, pastor? Porque nós ouvimos e vemos tragédia após tragédia. Mas diga comigo mais uma vez, há esperança para nós. É essa esperança que eu quero que você se apegue a ela. É como algo precioso que você descobriu onde está, foi ao encontro, pegou para si, guardou e disse, ninguém vai me tomar isso que eu encontrei. Paulo, nessa parte da carta, irmãos, trata exatamente do problema do sofrimento e da dor, que são heranças que o pecado deixou. Entre os versículos 18 e 22, Paulo vai falar que toda a criação sofre e lamenta. Toda a criação que eu digo é o mundo inteiro. Tudo que foi criado por Deus sofre e lamenta por conta do pecado e da consequência. Quando Deus terminou a obra da criação, dê-me sua atenção rápida. Ele viu que tudo era muito bom. O texto não diz isso, quando se lembra desse texto lá de Gênesis, e viu Deus que tudo era bom, muito bom. Mas hoje a criação geme e lamenta, sofre. Mas hoje a criação está sofrendo, a criação está gemendo. Há sofrimento e a morte, há dor e gemidos, irmãos. Talvez você não tenha conhecimento total do que está acontecendo ao redor do mundo, como eu também não tenho. Mas o fato é que o mundo está sofrendo, as pessoas e a criação estão gemendo. Mas segundo o apóstolo Paulo, essa é a minha esperança. Segundo o apóstolo Paulo nesse texto, esse gemido da criação não é um gemido de alguém que está morrendo. Mas como assim, pastor? Não. Segundo o apóstolo Paulo, esse gemido não é de alguém que está morrendo, mas é um gemido como uma mulher que está sofrendo as dores de um parto. Depois do gemido, vai vir a alegria. Porque o apóstolo Paulo, ele apresenta o problema, mas diz da esperança. Toda a criação será redimida, toda a criação será restaurada, toda a criação junto aos filhos de Deus serão renovados e restaurados. Há esperança a partir da igreja, a partir de Cristo. Nós temos esperança em Jesus, que as coisas aqui neste mundo não vão melhorar, mas em Jesus elas vão melhorar. A criação geme, aguardando, irmãos, a revelação dos filhos de Deus. A gloriosa vinda de Jesus, irmãos. E todos nós que vamos participar dessa glória, vamos ver toda a criação sendo restabelecida e restaurada. O texto vai nos dizer isso. Versículo 20, pois a criação, verso 19, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Leia o verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que, verso 21, leia bem forte, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro do pecado e da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Entre os versos 23 e 25, Paulo fala que a igreja sofre também. Não só a criação, mas a igreja também lamenta, a igreja também sofre. Nós sofremos por causa de quê, pastor? Nós sofremos por causa da fraqueza que nós temos contra o pecado. Nem tem nenhum homem forte aqui. Homem de forma genérica, homem e mulher. Não tem ninguém que diz que bate no peito e diz assim, eu sou forte contra o pecado. Ninguém, nós somos fracos diante do poder do pecado ainda. Da presença do pecado neste mundo ainda. Nós sofremos por causa da fraqueza do nosso corpo e por causa da presença do pecado em nosso ser.
da influência que o pecado tem ainda sobre os filhos de Deus, sobre a igreja. Nós sofremos porque, embora já somos libertos, ou já fomos libertos da condenação e do poder do pecado, ainda não fomos libertos da presença do pecado. Nós vivemos ainda, irmãos, influenciados pelo pecado e sujeitos a cair em pecado. Nós ainda vivemos nas nossas fraquezas, tentando brigar com algo que é forte demais e pernicioso demais. A igreja lamenta, a igreja sofre, a igreja ainda geme. Nós sofremos, irmãos, mas cremos. Diga comigo, mas cremos. Diga, eu creio que o melhor. Agora você vai fazer uma declaração poderosa, se você quiser. Diga comigo, eu creio que o melhor, depois do nascimento de Jesus, está por vir. Depois do nascimento de Jesus, o melhor está por vir, que vai ser a vinda do Filho de Deus, para nos resgatar deste mundo tenebroso e que vai ser destruído dentro em breve. Entre os versos 23, 26 e 30, Paulo fala do lamento do Espírito. Paulo ensina aqui que Deus mostra claramente que Deus se importa comigo e se importa com você. O Espírito lamenta, geme nós. Ele não despreza ninguém, ele não despreza a mim, não despreza você por causa das suas fraquezas, por causa das suas pecaminosidades. Nós, como cristãos, não nos desesperamos em nossas lutas, porque a gente sabe o que diz o texto do versículo 26 até o versículo 30. Por que nós não nos desesperamos? Porque nós sabemos que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque é Ele quem está intercedendo por nós, é Ele quem está cuidando de nós, é Ele quem está conduzindo os nossos passos. Por que nós não nos desesperamos? Por que a gente não anda, desculpa a expressão, descabelado para quem tem cabelo? Porque a gente sabe que Ele tem intercedido por nós. Porque eu sei que eu estou de pé, é porque eu sei que eu sou bom, não, porque eu sei que Ele é que tem me sustentado de pé. Mas o Espírito geme, não só a criação, não só os filhos de Deus, a igreja, mas o Espírito também lamenta, o Espírito geme, segundo o apóstolo Paulo. Portanto, nós não nos desesperamos, porque Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas a pergunta final, irmãos, que eu faço é a seguinte, para a gente finalizar. Pulei aqui por conta do meu horário. Nesse caos que nós vivemos, a menos que você esteja julgando estar vivendo no paraíso, nós estamos vivendo em meio ao caos. Pelo que nós estamos vivendo e vendo todos os dias, nós estamos no caos. Num caos a ponto de pastores serem tolhidos de falar a verdade. Porque nós não podemos dizer algumas coisas que são perniciosas e que a Bíblia condena. Porque se assim a gente fizer, a gente pode sofrer sanções. A gente pode sofrer embargos e até prisão. O mundo está um caos, irmãos. Família está um caos. Os pais hoje não podem falar para os filhos algumas coisas porque tem medo da reação dos filhos. O velho cinto foi abolido da educação, porque o psicólogo diz que é bom não dar uma palmada. Mas quem diz que palmada é bom? Bom é uma cintada. Bom é uma correada. Pastor Lindo, acho que já apanhou, não já, pastor? Pastor Arlindo apanhava 3 vezes ao dia para não esquecer. E isso quando a mãe esquecia, falou, eu contei certo. Caso eu tenha errado, vem cá que eu vou te bater de novo. Aí tomava uma coisa de novo para deixar de crédito para outro dia. Mas está aí.
está de pé, criou seus filhos, tem netos, casado. Estamos vendo um caos, irmãos. Mas diga comigo a esperança. E essa pergunta final eu faço para todos nós. Nesse caos que nós vivemos, haverá esperança de um futuro melhor para nós, para a igreja e para os nossos filhos? Nesse vazio que sentimos e não conseguimos preencher, o mundo está um vazio, um abismo de vazio, que as pessoas não conseguem preencher por mais dinheiro que elas tenham, por mais lazer que elas promovam, elas continuam vazias no seu coração. A pergunta que eu faço: para onde olhar? Para quem olhar? Para a televisão? Para os noticiários? Paulo nos dá uma direção e nos mostra a esperança bíblica. Eu finalizo assim. Paulo diz que a esperança bíblica mostra, pelo menos ensina aqui no texto. Ele mostra que a esperança em Cristo aponta para um amanhã melhor do que hoje e muito maior do que hoje. Eu creio nisso. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Paulo está me dizendo, me ensinando, que o amanhã com Cristo vai ser melhor e maior, muito mais abundante em Cristo. A esperança bíblica nos faz crer no futuro, ainda que hoje seja completo de desapontamentos e caos. Eu consigo enxergar em Cristo a esperança de um futuro melhor para os meus filhos. Eu consigo em Cristo enxergar que Deus vai preservar essa geração e tem algo reservado muito maior e melhor. A esperança bíblica surge na falta de expectativa, irmãos. A esperança bíblica, ela acontece na falta da expectativa e da esperança humana no sofrimento e em meio à dor. É durante uma doença, eu finalizo assim, é durante uma doença que temos esperança de melhorar. É quando fomos diagnosticados com uma doença que parece-nos que naquele momento alguém leva-nos uma palavra e essa palavra nos dá uma esperança de que aquela doença é uma razão ou tem uma razão e ela pode nos levar a melhorar. É durante um problema que temos a esperança de uma solução para tal. Quando tudo está bem, não há, irmãos, pelo que esperar, porque já está tudo bem. Para quem está tudo bem, não há esperança. Esperança é algo, e para quem está sofrendo e está gemendo, para você que está sofrendo, para você que está gemendo, para você que está sofrendo, tem esperança em Cristo. Para você que está chorando, sem esperança, vivendo, olhando para tudo isso, tem esperança para mim e para você. A esperança bíblica em Cristo, Paulo nos ensina também isso, que traz o futuro para o presente. Eu consigo enxergar algo hoje aqui, mesmo diante de um presente caótico. Eu consigo enxergar um futuro brilhoso, brilhante, maravilhoso, poderoso para a nossa igreja, para a nossa vida, mesmo diante de todo o caos. Finalizo. A esperança, irmãos, faz com que hoje possamos viver e sentir a paz que Ele tem prometido para nós lá no futuro. Eu desfruto e podemos desfrutar da paz que está reservada para nós lá, aqui e agora. Como, pastor? Colocando a minha esperança somente nele. Alguém esses dias disse que vai fechar a sua empresa e mandar 38 funcionários embora. Eu disse, me dê a razão. Disse, as expectativas. As perspectivas não são boas. Eu disse, e os números? Não, os números ainda até que estão bons, mas para não piorar, eu prefiro fechar agora. E eu disse, e a fé? Onde fica? Né, Zé? Se fosse para fechar, tinha fechado há muito tempo, né? Enfrentou pandemia, outras crises,
mas não fechou nenhum dia, e só fica colocando placa ali, até aqui me ajudou o Senhor, vai me ajudar ainda mais, encorajando as pessoas que passam na rua. Meus irmãos, eu disse para ele, não fecha, põe a sua perspectiva em Cristo, põe a sua esperança em Jesus. O mundo pode estar esse caos, mas nossa esperança precisa estar em Jesus. Fui comerciante desde os meus 15 anos de idade, vivenciei momentos difíceis, mas nunca tirei os meus olhos, quando criei em Cristo principalmente, nunca tirei os meus olhos de Jesus. Feche, não vai dar certo. Eu continuava e Deus foi me abençoando de fé em fé, dia a dia, de glória em glória, e eu posso dizer, Ebenezer, até aqui Ele tem me ajudado. Não perca a sua esperança, coloque ela diante do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, nos diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem podemos imaginar, irmãos, as surpresas que Deus reservou para nós na eternidade. Quem crer de fato, não é dizer assim eu creio, mas é crer de fato. Aliás, eu vou além. Quem não crer nesse Cristo, não poderá entrar para desfrutar de tudo aquilo que Deus já está reservando, ou já está reservado para nós, e eu já desfruto disso hoje. O que Deus preparou para nós lá, nós já podemos desfrutar aqui hoje pela fé. Dá, pastor? Pela fé dá. Nesse mundo caótico, dá. Bote a sua esperança em Jesus. E o pastor Arlindo costuma iniciar o culto dele dizendo assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É o que eu vou te pedir hoje, para você levantar a sua mão e dizer isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a minha mente e o meu coração em esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos mudar de posição, por favor. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado, eu vou orar, me perdoe pelos 6 minutos que eu passei. Tentei, mas não consegui. Nós já vamos voltar. Amanhã, te convido a estar aqui 7h30 da noite, para nosso culto de oração. O Bispo Rubem vai estar aqui, tem sido um dos cultos mais importantes da igreja, principalmente no tempo desse que a gente está vivendo. Então, amanhã, 19h30, por gentileza, esteja aqui para orar conosco. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Uma palavra simples, mas uma palavra que o meu desejo é que tenha encontrado um coração que possa guardar essa palavra que o apóstolo Paulo nos ensinou hoje. De que, ó Deus, por mais que os dias sejam maus, nossa esperança está em Jesus. Naquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. E podemos desfrutar disso tudo hoje, vivendo em paz e pela fé. Abençoa meu irmão à minha direita, à minha esquerda, a sua casa, sua família, suas atividades. Senhor, que seja uma semana de abundante paz sobre ele. E tudo que eles colocarem as mãos, eles sejam extremamente abençoados, Senhor. Senhor, aqueles que estão em busca de uma porta de emprego, que elas já estejam abertas só aguardando a chegada dos teus filhos. E aqueles, ó Deus, que estão enfrentando as suas lutas, dê graça, renova as forças, troca os fardos e conceda vitória aos teus servos. Senhor, com as mãos erguidas agora um com o outro, ligados no mesmo sentimento, nós pedimos, abençoa-nos, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que todos possam dizer amém.